cólicas insuportáveis de enlouquecer. No período da menstruação, a barriga fica toda inchada, o pé da barriga todo inchado, sabe? Parece tentando um monte de faca assim. Não te deixa fazer praticamente nada. Nem trabalhar direito, nem estudar, porque você fica praticamente de cama. Quem sente isso sabe do que eu estou falando. Às vezes, inclusive no período da menstruação, fica com dificuldade ao banheiro, pode dar um pouquinho de diarreia, ou pode prender o intestino, ou pode dar dor naquele momento da hora de defecar. No momento de namorar, não consegue. Começa a sentir muita dor durante a relação. E às vezes isso inclusive pode atrasar o sonho de ser mãe. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem um nome, se chama endometriose. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Todos os dias lá na clínica eu dou esse diagnóstico e os pacientes se espantam. Meu Deus, doutor, endometriose, o que é isso? Hoje nesse vídeo eu vou falar tudo para vocês sobre endometriose. O que é endometriose, quais os sintomas, como é feito esse diagnóstico e como é feito o tratamento. Então assista esse vídeo até o final, porque senão você vai perder a melhor parte. Então a primeira coisa que todas vocês têm que saber é que endometriose é diferente do endométrio, apesar de elas estarem associadas a essas palavras. O que acontece? Aqui no meu modelo, aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui, ó, aqui é o canal vaginal, aqui é o útero, as trompas, os ovários. Aqui no meio é o útero. Dentro do útero a gente tem uma parte interna, um revestimento. Imagina agora o piso aí da tua casa, o revestimento, a cerâmica, o porcelanato é o piso, é o revestimento da tua casa. Aqui, o útero também tem um revestimento dele que se chama endométrio. Todo mês esse endométrio ele se prepara para receber um bebê. Ele começa a ficar gordinho e se prepara para receber uma possível gestação. Só que se você toma anticoncepcional, ou se você não teve relação no período fértil, você não vai engravidar. E aí esse endométrio, ele não serve para o próximo mês. Ele morre, ele se desfaz e começa a sangrar. É a menstruação, que te visita todos os meses. O que acontece é que algumas mulheres, isso está associado à genética e à imunologia dela, esse sangue ele pode também voltar aqui pelas trompas e cair, derramando aqui dentro do abdômen da mulher, derramando dentro aqui da pelve de vocês. Lá dentro, começa o sangue da menstruação, além de sair pelo canal vaginal, ele cai dentro da barriga. Esse sangue lá, ele pode inflamar o pé da barriga, ele pode inflamar a pelve, pode colar órgão com órgão. Isso é o que a gente chama da endometriose. Todos esses sintomas que eu comecei a falar o vídeo são características da endometriose. Primeiro deles, cólicas insuportáveis. Então, no período da menstruação, você tem uma cólica anormal. E tem gente que começa a sentir isso na adolescência. Atenção, não ache que porque você é adolescente ou sua filha é adolescente, ela não pode ter endometriose. Endometriose não tem nada a ver com ter relação sexual ou não. Tem a ver com a menstruação. Ah, uma criança pode ter endometriose? Não, ela não menstrua. Uma adolescente que já começou a menstruar, sim, pode desenvolver endometriose. A barriga fica inchada, sabe? Fica dolorida, fica aquela coisa assim espetando, você tem cólica que você se contorce todinho. Fora do período da menstruação, segundo sintoma, você pode também sentir dores na barriga como um todo. Às vezes você acha que até uma cólica intestinal, poxa, minha barriga está doendo aqui, de repente você não tem nem muita explicação por que está doendo a barriga. Às vezes você fez até um ultrassom abdominal, não deu nada. É possível que seja endometriose. Se essa endometriose, eu falei para vocês, ela cai dentro da pelve, se ela tiver colada lá no intestino, no momento do período da menstruação, você pode sentir dor para defecar, às vezes pode até sangrar durante, sair nas fezes sangue, sabe? Você pode sentir ter diarreia. Se essa endometriose estiver na bexiga, você vai sentir dor para urinar, ou então pode sair sangue na urina. Isso é possível acontecer também na endometriose. Se outro sintoma muito característico da endometriose é quando você for namorar, se você tiver relação sexual, quando, imagina, tá aqui, ó, isso aqui é o meu modelo, aqui é o canal vaginal. Digamos que esse meu dedo aqui é o pênis. Quando o pênis estiver tocando lá no útero, quando ele toca aqui nessa parte, porque pode ter endometriose aqui embaixo, perto do útero, vai doer. Então é muito característico naquelas duas posições, às vezes eu sempre falo isso para os pacientes lá na clínica. Olha, na posição de 4, na posição que a mulher fica por cima do homem, é possível que possa doer profundamente. E nesse momento eu quero fazer uma diferença importante para você. Uma coisa é ter dor de vez em quando você tem relação. Outra coisa é você ter dor sempre. A dor da endometriose, ela acaba piorando progressivamente a cada ciclo, tá piorando, e você tá sentindo dor praticamente toda vez que vai ter relação. Isso é muito suspeito de ser endometriose. Ah não, doutor, de vez em quando eu tenho dor durante a relação. Pode ter várias outras coisas. Intestino preso, bexiga cheia, ferida no colo do útero, inflamações, mioma, adenomiose, pode também causar dor durante a relação. E uma outra característica é exatamente
justamente aqueles casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo. Porque a endometriose, ela pode causar obstrução aqui das trompas, ou ela pode causar uma torção dessas trompas, porque eu falei para vocês, um órgão fica colado com o outro. Então essa harmonia aqui dessa anatomia, ela tem que ser bem organizada para quando vocês ovularem, que vocês liberarem o óvulo, o espermatozoide entrar aqui e vir fecundar, ele voltar como óvulo e que já fecundado e se implantar aqui dentro para formar o bebê. Todos esses eventos têm que acontecer de forma harmônica e anatômica. Se tiver distorcido a arquitetura disso aqui, isso não vai acontecer. Talvez eu tenha acabado de falar tudo aí que você sente. Todos os dias eu atendo pacientes lá na clínica que chegam lá dizendo assim, doutor, eu assisti um vídeo seu e você falou tudo o que eu estava sentindo. E eu vim aqui fazer o exame para saber se eu tenho ou não endometriose. Então, nesse momento é importante que, se você está sentindo de fato esses sintomas, tem essa história clínica, às vezes até de infertilidade, é importante que você procure um ginecologista da sua cidade, um ginecologista da sua confiança, que ele vai te fazer uma consulta e ele vai te examinar. Ele vai ouvir a tua história para saber se a tua história é coerente com essa história que eu falei de endometriose. Ele vai fazer um exame, um toque ginecológico, onde ele vai ver se teu útero está duro ou não, se tem algum nódulo palpável ou não. Ele vai suspeitar um pouco de endometriose nesse momento e aí ele vai te pedir alguns exames. Exame de sangue não existe para diagnosticar endometriose. Não existe um exame específico para endometriose. Agora, em termos de imagem, ele vai precisar de um exame que apoie ele, muitas vezes, no diagnóstico dele. Para dizer assim, ó, tem endometriose e eu quero saber aonde tem endometriose, quais os órgãos que estão afetados por essa endometriose. E aí você tem duas opções hoje. Se você já teve relação sexual, o melhor exame mais indicado é o ultrassom para mapeamento de endometriose. Não é um ultrassom transvaginal normal. Se eu não tive relação, não tem como eu fazer transvaginal. E aí você teria que fazer a ressonância magnética pélvica, de novo, para endometriose. Não é ressonância magnética pélvica geral, não. Tem que ser específico para endometriose. A pessoa vai ter que fazer um preparo intestinal. O que é um preparo intestinal? No dia anterior ao exame, ela vai ter que tomar alguns laxantes para ela chegar lá para fazer o exame com o intestino bem limpo. Ambos os exames têm que ser feitos com médicos especialistas nesse diagnóstico. O ultrassom, por exemplo, no caso, como eu falei para vocês que eu faço ultrassom como médico especialista em endometriose, e a ressonância ela tem que ser laudada por um médico radiologista também especialista em endometriose. Porque dependendo do grau de gravidade dessa endometriose, se é pouca, se está, por exemplo, como eu falei para vocês, obstruindo a trompa ou não, se está só no ovário, o médico que vai fazer o teu tratamento, ele vai tomar uma decisão baseada nos teus sintomas e na gravidade da doença. E você vai ter que ser avaliada por um médico ginecologista clínico ou por um médico já especialista em endometriose e ele vai avaliar toda a tua situação. Olha, realmente você está com uma endometriose pouca, não é caso cirúrgico. Está com uma endometriose muito avançada, é cirúrgico. Entendo que se a medicação que a gente sempre passa, que é o Dienogest, um dos medicamentos, às vezes anti-inflamatórios, para desinflamar a pelve também, fisioterapia, acupuntura, tem vários mecanismos que o clínico pode usar para o teu tratamento da endometriose. E às vezes a endometriose está avançada e ela é preciso fazer um tratamento cirúrgico. E aí esse recado é fundamental. Esse tem que fazer diferença também na vida de vocês. Além do diagnóstico, ou ser com o médico especialista, a cirurgia tem que ser com médico especialista em cirurgia de endometriose. Entenda o seguinte, a medicina hoje evoluiu para um ponto em que os médicos eles estão cada vez mais se subespecializando, principalmente quando a doença exige isso. A endometriose é uma doença que exige isso. Ela não é câncer, tá? Mas ela tem um comportamento estranho na medicina, porque ela infiltra órgãos, ela cola um órgão com o outro, ela se espalha no corpo, ela tem um comportamento maligno, apesar dela não ser uma doença maligna, apesar dela não ser câncer. Então, muitas vezes, essa é a nossa preocupação de fazer um tratamento especializado. E a medicina evoluiu muito com os conhecimentos da endometriose. Tem coisas que estão obscuras nessa doença misteriosa. A gente não sabe muito bem, por exemplo, algumas causas de endometriose. Até hoje não tem um remédio de fato que tome, endometriose desaparece. Mas na questão da cirurgia evoluiu muito. Então, quando você for procurar um tratamento cirúrgico, procure na sua cidade, coloque assim, médico especialista em cirurgia de endometriose. E o que mais me dói em toda essa história é exatamente ver o sofrimento de vocês. Vocês que estão aí, que sabem que tem endometriose, que já fizeram talvez o exame, já têm o diagnóstico e que o tratamento clínico não está dando certo. Gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu espero que tenha ajudado vocês, não esquece de compartilhar. Tem alguma amiga tua nesse aqui, grupo de WhatsApp que deve ter endometriose,
às vezes nem sabe, compartilha com ela. Ela vai te agradecer. Não esquece de estar aqui, ó, dá teu like. É assim que eu fico sabendo que eu estou fazendo vídeos bons, que meus vídeos estão ajudando vocês. Eu não tenho interesse nenhum com esse vídeo. Eu não estou te vendendo nada, eu não sou patrocinado por ninguém. A minha ideia aqui é impactar vidas, é ajudar. A minha missão de médico para sair, passar dos muros da minha clínica, é esses vídeos, onde eu chego no Brasil inteiro e às vezes até fora do Brasil. Eu recebo vários comentários de pessoal da África, da Europa, dos Estados Unidos, às vezes brasileiros que estão morando lá, ou então os países que falam a língua portuguesa no mundo afora, que assistem esse canal, já estão inscritos no canal. Inclusive, se você ainda não está inscrito nesse canal, já somos mais de 56 mil pessoas. Vamos chegar a 100 mil esse ano. Então se inscreve aqui no canal para você sempre estar recebendo e dá tua sugestão. Escreve também aqui embaixo: doutor, fale sobre tal assunto, que eu com muito carinho vou ler todas as mensagens, responder e eu vou também fazer o vídeo que vocês querem. Um forte abraço, ó, e também um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!